Olá, você está no Câmara Recebe, programa que semanalmente recebe um convidado especial para debater política e os assuntos da nossa Rio Preto. Hoje temos a honra de receber o promotor de justiça Sérgio Clementino, um dos mais combativos e elogiados promotores da nossa comarca. Doutor, muito obrigado pela presença e gostaria de começar perguntando, o senhor já está há quase 10 anos em Rio Preto, né? Inclusive com o título de cidadão honorário. O senhor já se sente mais riopretense do que qualquer outra coisa? Bom, em primeiro lugar, queria cumprimentar você, Alexandre, queria cumprimentar todos os telespectadores. É verdade, Alexandre, eu já me sinto riopretense de fato e de direito, como você disse, por causa do título. Cidadão honorário. Eu vim para Rio Preto, Alexandre, pela qualidade de vida da cidade. Eu não tinha parentes, não tinha ligações. O senhor que escolheu, com Rio Preto. Não foi? Eu escolhi vir para Rio Preto. A minha ideia era, no desenvolver da minha carreira, escolher uma cidade boa, com qualidade de vida, para vir e ficar. E Rio Preto foi sem dúvida, a melhor escolha. Então, meu filho nasceu aqui, minha vida hoje está toda em São José do Rio Preto. Não pensa em sair, né, doutor? Pelo menos por enquanto, né? Queria que o senhor aproveitasse a oportunidade, explicasse um pouquinho o trabalho do Ministério Público, a atuação do senhor, quem pode procurar o Ministério Público e em quais oportunidades as pessoas podem recorrer ao Ministério Público. Eu costumo dizer que o Ministério Público é o defensor da sociedade. Por quê? Quando alguém tem um problema jurídico, né, de interesse individual, a pessoa precisa receber uma dívida, por exemplo, tem lá um problema de família, ele procura um advogado. Ou, se for uma pessoa carente, procura o defensor público. Se for um problema coletivo que interessa a toda a sociedade, por exemplo, um problema de meio ambiente, por exemplo, um problema de desvio de recursos públicos, uma questão que envolve a cidade, que envolve interesse coletivo, entra o papel do Ministério Público. Então, o Ministério Público ele defende aquilo que é direito de todos, ou pelo menos de um grupo grande de pessoas, né? Inclusive, é por isso, Alexandre, que na parte criminal, o promotor que faz a acusação. Porque quando o criminoso pratica um crime, ele não atinge só a vítima, ele atinge também a sociedade. Porque o crime acaba, né, a prática de crimes generalizados acaba atingindo toda a sociedade. Por isso que o promotor vai contra o criminoso, na verdade ele está defendendo a sociedade. O senhor citou aí a Defensoria, queria que o senhor falasse um pouquinho a diferença da Defensoria do Ministério Público, inclusive, recentemente, os senhores, com o Ministério Público e a Defensoria, atuaram juntos no caso do acidente do trem, né, na questão das indenizações. O que diferencia essas duas instituições? Basicamente, como eu disse, o Ministério Público, a ideia é a defesa desses direitos coletivos, direito de todos. A Defensoria, ela é um órgão criado bem mais recentemente para atender aquelas pessoas que precisam de algo na justiça e não têm condições de pagar um advogado. Então, na verdade, a gente poderia resumir, a Defensoria seria um advogado pago pelo Estado, colocado à disposição daquela pessoa de baixa renda. A Defensoria, inclusive, faz uma triagem nesse sentido e atende pessoas com renda de até 3 salários mínimos, né? Então, se a pessoa tiver condições, ela paga um advogado. Se ela não tiver condições, ela é atendida pela Defensoria Pública. O trabalho do Ministério Público já é voltado para a coletividade de uma maneira geral. Maravilha. Inclusive, recentemente, de uns anos para cá, temos percebido um Ministério Público cada vez mais atuante, né, doutor? E coroando agora com o trabalho desenvolvido pela Procuradoria-Geral da República, o procurador Rodrigo Janot, no caso da Lava Jato. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse protagonismo que o Ministério Público tem tomado na nossa sociedade. Isso começou a partir da Constituição de 1988. A Constituição de 1988, ela mudou bastante, radicalmente, o perfil do Ministério Público. Até então, o promotor era aquele promotor de acusação, que trabalhava na área criminal e fazia algumas curadorias, por exemplo, de incapazes, naqueles casos em que havia crianças ou pessoas incapazes. Com a Constituição de 1988, foi criada ou ampliada bastante essa área de atendimento às questões coletivas. E dentre essas questões coletivas está a questão do patrimônio público, né? do dinheiro público, enfim, dos desvios. A partir da Constituição de 1988, uma série de leis foram surgindo para regulamentar aquilo que foi colocado na Constituição. Em 1992, nós tivemos
a criação da lei de improbidade administrativa, que é um dos grandes instrumentos legais aí que a gente usa no combate à corrupção. Evidentemente que logo que a lei foi criada, ela não foi implementada totalmente, até porque era uma novidade, e o próprio Ministério Público foi aprendendo com o passar do tempo a utilização desses instrumentos. E a própria Justiça foi também se adaptando, interpretando a lei, e isso foi acarretando um amadurecimento das instituições. Por exemplo, você mencionou a Operação Lava Jato, que está aí em curso. Há anos atrás, nós tivemos uma operação grande, que foi a Operação Banestado, que também foi no Paraná, e que o Ministério Público percebeu que cometeu alguns erros, que vários processos acabaram sendo anulados, tal. E aquilo foi um aprendizado muito grande, inclusive para o Ministério Público Federal. Boa parte da experiência que foi adquirida naquele caso está sendo utilizado agora na Operação Lava Jato, e isso inclusive, um dos motivos do grande sucesso da Operação Lava Jato, de conseguir tantos resultados positivos. Um outro motivo do sucesso da Operação Lava Jato é a melhoria da lei no que tange à delação premiada, né? Nós tivemos agora em 2011, depois em 2013, aperfeiçoamento da legislação sobre a delação premiada, e isso permitiu que ela fosse melhor utilizada, que é o que está acontecendo agora na Operação Lava Jato. Então, ali juntam melhores instrumentos legais, uma experiência adquirida pelo Ministério Público e, inclusive, pela Justiça no decorrer dos anos, e essa modificação feita pela Constituição de 1988. Tudo isso está fazendo com que resultados como a Operação Lava Jato sejam possíveis. O senhor acredita que alguns advogados de defesa dos réus da Lava Jato têm dito que a primeira instância não poderia ter investigado esse caso porque envolvia deputados, autoridades, e muitos têm dito que vão pedir anulação dessas provas por conta disso? Há essa possibilidade, o senhor acredita? Olha, em direito, né, existem muitas possibilidades. Eu acho difícil que isso aconteça, até porque boa parte da Operação Lava Jato já teve medidas solicitadas, já passou pelo Supremo Tribunal Federal. Em várias situações, algumas medidas, alguns pedidos chegaram até o Supremo. E o Supremo tem mantido, na grande maioria, na esmagadora maioria dos casos, tem mantido as decisões que são tomadas lá em Curitiba. Então, eu acho muito difícil que haja uma anulação significativa, talvez algum detalhe que às vezes não tenha sido bem conduzido, porque o caso é muito grande, muito complexo, é possível que uma coisinha ou outra possa ter algum problema, mas falar que a operação como um todo vai sofrer um revés, eu acho muito difícil. O senhor acha que é a maior investigação já conduzida pelo Ministério Público no Brasil? Sem dúvida, sem dúvida é a maior operação, tanto né? Em volume de dinheiro, como em quantidade de fatos, quantidade de envolvidos e também pelo tempo, né, pela complexidade. Eu imagino que aquele pessoal deve estar trabalhando e muito, não deve estar tendo nem vida familiar e social, viu, Alexandre? Inclusive, os jornais trazem hoje que já foi repatriado, já foi bloqueado mais de R$1 bilhão, é mais do que tudo que o MP já conseguiu na história aí repatriar, é muita coisa. E até por lidar com gente tão poderosa, como é que os promotores, principalmente o Dr. Rodrigo Janot, encara essa pressão? Certamente deve ter uma pressão, a gente vê o Collor aí, o senador Collor proferindo ofensas e... Enfim, como que os promotores lidam com a pressão desses políticos poderosos? Eu costumo dizer que quem trabalha na área do patrimônio público sempre sofre esse tipo de pressão. É uma área, talvez não, é a área onde mais se sofre esse tipo de pressão. É muito comum, eu falo por experiência própria, é muito comum sofrer retaliação, representações na Corregedoria, no Conselho Nacional do Ministério Público, tenta se intimidar com essas medidas, né? E lá, evidentemente, não é diferente. A gente viu aí na recondução do procurador Rodrigo Janot, a sabatina no Senado, mas eu tenho visto ele reagindo com muita tranquilidade, isso é muito bom. Na sabatina do Senado, a avaliação que eu faço é que ele saiu maior e o senador Collor saiu menor, né? Porque ele foi tranquilo, ele respondeu com tranquilidade, sem se deixar entrar naquele jogo político que estavam querendo fazer, e no final ele foi aprovado pela esmagadora maioria dos senadores. Então ficou a imagem do Collor
reagindo contra a investigação e o procurador com tranquilidade e seguindo em frente. Bom, Collor é daquelas figuras que já tinham que estar banidas há muito tempo da política. Vamos falar um pouquinho de Rio Preto, doutor, inclusive a atuação do senhor. O senhor tem, pelas contas que eu fiz, pelo menos 10 ações civis de improbidade contra o prefeito Valdomiro Lopes. Alguma vez o senhor já sentiu alguma pressão, sentiu alguma retaliação por parte do governo? Como é que o senhor administra essa situação? Olha, por parte do governo propriamente dito, não. Nós tivemos bastante retaliação por parte do ex-procurador-geral, né, do município, que tomou uma série de medidas aí, inclusive fez representações que foram todas rejeitadas, né? Houve em um determinado momento um esquema de retaliação para pressionar, né? Mas isso faz parte, não foi a primeira vez que aconteceu. Eu trabalhei muitos anos em Santa Fé do Sul, lá também nós tivemos muitas ações contra políticos, contra prefeitos, vereadores, enfim. E na época também tivemos bastante retaliação. É uma coisa que já é esperada em situações como essa, né? Existem algumas pessoas que não aceitam serem investigadas. São pessoas que enfim, estão acostumadas a não serem investigadas e quando elas sentem que está acontecendo alguma coisa mais séria, é natural. A gente trabalha com isso, infelizmente, faz parte, a gente tem que se acostumar com isso. E a própria carreira de promotor não permite que ela sofra interferência de transferência de cidade ou, enfim, remanejamento, isso não tem, né, doutor? Ainda bem. De fato, isso foi também colocado na Constituição de 1988, algumas garantias que são importantíssimas para o nosso trabalho. Uma delas é a inamovabilidade, né, o nome é grande, mas é exatamente isso. Não é possível que por pressões políticas, enfim, por alguma determinação superior, o promotor seja transferido do seu local de trabalho. Se eu quiser aposentar na minha promotoria, eu aposento. Isso é muito importante para que você não acorde um determinado dia e você foi transferido lá para o outro lado do Estado. E também a independência funcional. Não é possível, nem ao Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, nem a ele é possível determinar que eu mude uma opinião jurídica, né? E muito menos me tirar de um caso e colocar outro promotor com outro posicionamento. Essa independência funcional é muito importante, porque se não fosse isso, certamente a gente não faria nem 10%. Não conseguiria desempenhar o trabalho. Bom, eu peço licença ao doutor Sérgio, nós temos um rápido intervalo e já voltamos. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar só depois. Quando houver alguém compatível. Junte-se a nós na batalha pela vida. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Estamos de volta com o Câmara Recebe, que hoje recebe a visita do promotor de justiça, Dr. Sérgio Clementino. Doutor, vamos continuar falando aqui de Rio Preto. Apesar do Ministério Público não ser um poder, na teoria, na prática, é quarto ou quinto poder, né, como costumam dizer. Como é que o Ministério Público se relaciona com outros poderes, principalmente o Legislativo aqui à nossa casa?
A relação do Ministério Público é principalmente de independência, né? Isso também é resultado da Constituição de 1988. O Ministério Público ele faz um papel de fiscalização, assim como o Legislativo, mas não pertence ao Legislativo. Ele trabalha diretamente junto ao Poder Judiciário, mas não pertence ao Poder Judiciário. E ele é um órgão da administração, mas sem estar vinculado ao Poder Executivo. Então, hoje em dia, no mundo moderno, aquela repartição fixa de 3 poderes, ela não é mais tão exata como foi no passado. E o Ministério Público é um desses órgãos que ele não pertence diretamente a nenhum dos poderes, tanto que o orçamento é separado, os limites de gasto com o pessoal também são separados, enfim, né? Não tem essa ligação. É uma relação de independência e, ao mesmo tempo, uma relação de equilíbrio, mais ou menos como os poderes têm entre eles. Isso é importante para o Ministério Público, porque em determinados momentos o Ministério Público tem que fiscalizar o próprio Executivo, o próprio Legislativo e até o próprio Judiciário. Então, o Ministério Público não pode estar subordinado a nenhum desses poderes justamente para ter essa independência, para poder fiscalizar um desses poderes quando for necessário. Inclusive a polícia, né? Parece que o Ministério Público é o corregedor da polícia, é isso? Sim, pela Constituição, o Ministério Público ele tem a atribuição do controle externo da atividade policial. Então, isso se reflete em várias situações. Reclamações sobre o trabalho policial podem ser enviados ao Ministério Público, a gente faz visita às delegacias, às unidades policiais, aos presídios também, o acompanhamento dos presídios, tudo isso faz parte também da fiscalização do Ministério Público. É muita coisa, né? Bom, o senhor falou de fiscalizar o Legislativo também, já falamos do Executivo, aí várias ações que o senhor tem de improbidade contra o prefeito. O senhor também tem ações aqui contra vereadores, inclusive uma ação inédita, talvez, no país, que conseguiu a condenação de 11 vereadores por barganha de cargos, por votos na eleição da mesa diretora. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho de fiscalização do Legislativo e especificamente sobre essa ação, doutor, se o senhor criou uma jurisprudência nesse caso. O que se discute muito em casos assim, Alexandre, é até onde o Ministério Público e o próprio Judiciário pode fiscalizar o Legislativo. Então, o que se tem decidido a gente não pode fiscalizar aquilo que está dentro da independência do membro do Poder Legislativo. Então, a opinião dele sobre determinado assunto, isso é papel do Legislativo, isso é independência do Legislativo e a gente não pode interferir. O que é possível, e aconteceu nesse caso, é interferir quando há uma ilegalidade, quando há um desvio daquele direito de legislar, né? O que aconteceu nesse caso, houve uma troca da votação para a eleição do presidente da Câmara a troco de favores políticos, que era a nomeação de cargos. Aí nós temos uma ilegalidade. O vereador, neste caso, ele não está exercendo a sua independência, ele está trocando a sua independência por um favor político, como seria trocar por um favor financeiro também. Nesse caso, existe uma ilegalidade e aí é possível a atuação do Ministério Público. O ineditismo desse caso se refere ao fato de que trocas políticas são muito comuns no Brasil, a ponto das pessoas acharem que tudo que é normal, permitido, e não é. E nesse caso foi reconhecido pela Justiça, né, tanto aqui como foi confirmado pelo Tribunal de Justiça em São Paulo, que não era possível e eles foram condenados por improbidade. Realmente estamos fazendo jurisprudência nesse caso. Doutor, uma defesa deles alega muito que isso acontece, vê a Dilma em Brasília, o PMDB apoiou a Dilma e tem um monte de ministério, não seria o mesmo caso? Não necessariamente. Uma coisa é você ter um apoio partidário, um apoio de ideias e de ideais e mesmo auxiliar na administração. Isso é permitido, inclusive, às coligações partidárias. Outra coisa é você trocar favores pessoais ilegais. Então, existe um limite para esse tipo de acordo. Não que em outros lugares, inclusive no Congresso Nacional, esse limite não seja excedido em alguns casos. Mas não é porque lá, em algum excesso, eventualmente não tenha sido punido, que nós vamos deixar de punir aqui e que isso passe a ser lícito, quando na verdade não é. O senhor disse aí, o tribunal manteve essa condenação por improbidade. Esses vereadores, eles estão inelegíveis? Não, Alexandre, não porque, infelizmente, a lei ficha limpa,
ela foi diminuída, né, com as emendas que foram apresentadas depois. Eu costumo dizer que ela foi casqueirada, né, foram tirando muita coisa da Lei Ficha Limpa. E uma das coisas é, da forma como ficou, é preciso que haja enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. Essa condenação desse caso da barganha é meramente por ofensa aos princípios, que são os 3 tipos de improbidade, né? Como ela é só por ofensa aos princípios, eles só ficarão inelegíveis quando ela transitar em julgado e ainda não transitou em julgado. Tá certo. Bom, uma outra condenação que o senhor conseguiu aqui é aquela aprovação de leis sabidamente inconstitucionais, reconhecido aí pela Justiça. O que os vereadores alegam muito é que eles têm o direito ao voto livre, que eles são inimputáveis no seu voto. Por que houve a condenação nesse caso e ela não recaiu apenas sobre o prefeito? Nesse caso também foi discutido esse limite da independência do voto, né? Realmente, o vereador tem a sua independência de voto, mas não é um direito absoluto, como, aliás, nenhum direito é absoluto. A gente costuma dizer que nenhum direito à vida não é absoluto, em alguns casos é possível, né? Mesmo no Brasil, existem alguns limites ao direito à vida, quanto mais outros direitos como esse. Naquele caso, o que ficou entendido é que já havia ocorrido uma declaração de inconstitucionalidade das leis anteriores e, mesmo assim, se tentou forçar novamente a aprovação de uma lei inconstitucional. Na hora de recriar os cargos, ainda colocaram junto alguns 60 cargos, exatamente, inconstitucionais. E isso foi reconhecido pela Justiça como má-fé, porque já tinha sido alertado pelo Tribunal de Justiça e, mesmo assim, se insistiu em criar novamente cargos inconstitucionais. E aí entra a improbidade. O vereador, ele é livre na sua opinião, assim como eu mencionei a independência do promotor. Nós temos a independência de interpretar determinada situação, desde que eu não faça com má-fé. Se eu fizer com má-fé, eu também responderei. Né? O juiz tem total liberdade para julgar, ele tem que ser assim, né? Mas se o juiz agir de má-fé para atingir outros interesses, ele vai responder pelo que ele está fazendo. O senhor falou todas essas atribuições do MP, fiscaliza a polícia, o Legislativo. Quem fiscaliza o Ministério Público? O Ministério Público é fiscalizado de várias formas. A primeira forma que mais ocorre é a fiscalização pelo próprio Judiciário. Por quê? O nosso trabalho, ele fatalmente deságua no Judiciário. Eu não tenho poder decisório, eu tenho poder de iniciativa. Por isso que o nome é promotor, porque eu promovo uma investigação, eu promovo uma ação. Mas eu não julgo essa ação. Então, o meu trabalho, ele vai ser imediatamente avaliado pelo Poder Judiciário. Se houver uma irregularidade, não vai ser acatado pelo Poder Judiciário. Fora isso, nós temos a fiscalização funcional que é feito pela nossa corregedoria. Então, algum desvio que o promotor esteja cometendo, existe a corregedoria que toma providências. E mais recentemente, né, foi criado o Conselho Nacional do Ministério Público, que faz uma fiscalização ampla sobre todo o trabalho do promotor e também faz essa fiscalização. Legal. Queria que o senhor falasse, elegesse qual é o caso mais emblemático que o senhor já atuou desde que está aqui em Rio Preto. Eu acredito que eu não tenho um caso emblemático. Eu acho que esse conjunto de ações envolvendo principalmente prefeitos municipais, e você mencionou bem, nós temos 10 ações contra o atual prefeito e 3 ações contra o ex-prefeito, né, que é justamente o período que eu cheguei aqui, estava no final. Inclusive, uma das condenações do senhor ao ex-prefeito, essa sim o deixou inelegível, graças a uma liminar. Graças a uma liminar. Então, nós temos atualmente condenações contra o ex-prefeito e contra o atual prefeito em segunda instância já. Então, eu acho que esse conjunto é o que faz com que... E não é porque é a condenação de um prefeito, eu acho que esses casos são emblemáticos, porque mostra que existe uma fiscalização. Eu tenho conhecimento disso, que em muitos casos se toma maiores precauções, se evita um desvio, porque sabe que existe essa fiscalização. Acho que isso é o principal do trabalho. Inclusive, parece que depois dessas ações, muita gente vai consultar o senhor antes de fazer determinadas coisas, né? Mas o MP não é órgão consultivo, né? A gente evita dar pareceres prévios justamente porque você fica vinculado àquilo que você diz e você pode precisar dar uma decisão no futuro. Maravilha, doutor. Infelizmente estamos chegando ao final do nosso tempo. Quero terminar com 2 questões. Queria primeiro que o senhor deixasse o endereço do MP para as pessoas que precisarem procurar o telefone do senhor, se o senhor puder. E quero terminar dizendo o seguinte: ninguém hoje em Rio Preto tem uma visibilidade
tanta quanto o senhor, principalmente positiva. Aí eu quero perguntar para o senhor já pensou, cogita ou tem interesse em um dia disputar uma eleição aqui em Rio Preto? Não, Alexandre, definitivamente não. Eu acho que o meu trabalho é no Ministério Público, eu não tenho nenhuma pretensão de aposentar, enfim, de sair do Ministério Público. Eu nem tenho tempo, mas ainda que tivesse, certamente, se eu tivesse tempo para aposentar hoje, eu não aposentaria, não é meu perfil. Gosto do que eu faço, acredito que estou no lugar que eu queria estar. Né? Não tenho nenhuma pretensão política, não faz parte do meu horizonte, nem próximo e nem distante. No futuro, nem quando aposentar. Não. E o Ministério Público, nós estamos lá na Rua Voluntários de São Paulo, número 3.539, é ali entre a Rua Saldanha Marinho e a Rua Independência. Existem vários telefones lá, mas a gente poderia deixar o 3121-4378, que é o telefone da minha promotoria e da Secretaria Civil do Ministério Público. E o Ministério Público também tem uma página na internet, né? Existe inclusive uma ouvidoria que as pessoas podem acessar, pode mandar questões, denúncias, enfim. Essa ouvidoria recebe e retransmite para a gente aqui em São José do Rio Preto. Maravilha. Doutor Sérgio Clementino, muito obrigado pela sua visita aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho e estamos sempre à disposição. Eu é que agradeço, Alexandre. Agradeço a você, agradeço a TV Câmara e um abraço a todos os telespectadores. E agradecemos você também que nos acompanhou aqui em mais esse Câmara Recebe e até a próxima semana. Um grande abraço.